Vamos, então, para a próxima fase da nossa fala. Eu agradeço a apresentação da doutora Daiane. Quem quiser pode fazer, então, a primeira pergunta, por favor. Eu gostaria que a senhora nos desse, de forma bem mais específica ou regional, quais as dificuldades que os advogados que atuarão aqui na região essa região do Maranhão e aqui do Bico do Papagaio, poderão encontrar, de forma bem mais específica, quais são as demandas que nós encontramos nesse âmbito jurídico para o advogado. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta está relacionada a uma fala da senhora, que a senhora disse sobre, fez uma crítica, na verdade, a alguns pontos do ordenamento jurídico. E nisso eu pergunto, na sua visão ou perspectiva, quais ações que o advogado poderia tomar, ou deve tomar, para vou aspiar essa fala, para um enfrentamento em relação a esse déficit que nós encontramos dentro do ordenamento jurídico. Uma das falhas que eu encontro, eu como advogada, nessa região do Bico do Papagaio, porque é mais de Araguaína para Esperantina. E, de certa forma, é uma falha da justiça em geral. Então, um dos pontos é a morosidade da justiça. Eu acredito que seja, hoje, as pessoas, elas estão procurando muito mais o judiciário. As pessoas têm procurado, eu não sei se é porque a informação tem chegado com mais rapidez, então as pessoas entendem muito quais são os seus direitos. Às vezes não entendem o que é a sua obrigação, e deveres, mas entendem que sejam os seus direitos. Então, eles estão procurando muito mais o judiciário. E isso tem ocasionado um acúmulo de processos. E a facilidade da internet, do processo eletrônico no Tocantins, porque no Maranhão, alguns processos não estão, alguns locais não estão digital completamente, mas no Tocantins todos estão. Então, devido a essa demanda ser muito grande, o humano está muito pouco. Então, existe uma morosidade que eu vejo, às vezes, muito maior do que naquela época, assim, que eu me formei, que eu tinha que pegar um carro e ir lá fazer uma audiência no Ananás, como já aconteceu de pegar a estrada ruim, de chegar até aquele trabalho, mas tinha a pessoa do juiz lá e os processos eram menos e acabava, de certa forma, entre aspas, saindo um resultado mais rápido. Porque a pessoa que procura a justiça, ele demora ao procurar, mas quando ele procura, ele quer uma resposta rápida. E tem respostas que têm demorado muito, muito mesmo. Chegando ao ponto de acontecer conosco, por exemplo, nós entramos com uma ação aqui de uma retificação judicial para corrigir um negócio que ia servir como prova para uma outra demanda. E no dia que a audiência, algo bem simples, no dia que a audiência foi marcada, nosso cliente já tinha até falecido. Perdeu o objeto. Uma pessoa que esperou tanto pela justiça perdeu o objeto. Esse é o primeiro ponto que eu vejo. E o segundo ponto que eu vejo é que, hoje em dia, não todos, mas hoje em dia, alguns juízes se tornaram mais distantes da sociedade. Devido a essa facilidade de internet, de tudo, eles se tornaram mais distantes. Antes, o juiz vinha para a comarca, ficava na comarca, residia na comarca. Hoje, ele pode responder pela comarca e residir em outros locais. Então, a pessoa que tem o direito de ir até o fórum e ser recebido pelo juiz, porque, gente, o magistrado, o promotor, por mais que a gente faça aquele negócio de marcar horário, tudo, mas ele é um funcionário público, ele tinha que atender a qualquer momento que a pessoa chegasse lá, ou quando o advogado chegasse, mas a realidade não é essa. A realidade é completamente diferente. Já aconteceu comigo, e em tempos que eu digo bem mais modernos que a de agora, eu não consegui ser atendida pelo juiz. Eu ficar esperando e só conseguir falar com o assessor. E o meu direito, como advogado, e até pelo meu código, é ser recebida pelo juiz, não pelo assessor. Porque às vezes eu quero conversar com ele, mas quem me recebe é o assessor. E já aconteceu também uma facilidade tão grande de eu precisar falar com o juiz, como agora em Araguatins. Eu precisava falar com o juiz não estava na comarca, mas ele fez a chamada de vídeo lá comigo, conseguiu resolver toda a minha demanda. Então, assim, tem os seus prós e contras, toda essa facilidade. Mas o que eu vejo na nossa região ainda é a falta de mão de obra, é a falta de magistrados, é a falta de promotores, que chega a ser humanamente impossível. A nossa comarca, ela abrange várias cidades. Luzinópolis, Palmeiras, Santa Terezinha, Nazaré tem essa divisão. Assim como o Porto Franco aqui, várias comarcas que respondem. Então, ele não consegue. E outra, a maioria dos juízes, eles querem morar nos grandes centros. O Tocantins paga bem. O Tocantins paga bem. Então, ele quer... Mas o juiz, se você for perguntar isso para ele vai falar que paga mal. Mas paga bem. Então, o que ele quer? Ele quer morar num local onde o acesso para o filho dele, para os filhos dele estudarem, seja melhor. E está errado? Não está errado. Mas, em contrapartida, a sociedade fica à mercê. O advogado fica à mercê. E eu costumo falar que a pandemia ela atingiu todas as áreas existentes. Todas as profissões foram atingidas com a pandemia, com esse Covid, todas. Mas nenhuma sofreu tanto quanto a advocacia. Porque o cliente, ele continuou exigindo da gente e a gente não teve de quem exigir. É como se a gente tivesse dormido e está tendo um pesadelo que já está durando, vai para 3 anos esse pesadelo e ele não passa.
Então, eu vejo esses pontos, principalmente na nossa região. A morosidade, a falta de juízes, a falta de promotores, a falta de serventuários da justiça, porque o processo, ele não se faz só, o processo eletrônico, o sistema não se faz só. O sistema EPROC, que é o que nós usamos hoje, é um sistema que cai a todo minuto. O PJE, o Estado deveria dar um bônus de indenização, porque eu tenho certeza que o colega que é advogado não tem nenhum que saia mentalmente sã. Vai sair todo mundo doido, porque esse processo, o PJE não existe, professor. O PJE você começa a trabalhar nele aqui de manhã, você conseguir terminar um serviço, você vai para a noite. Entendeu? Então, eu acredito que a solução seria essa, mais concurso, para se ter mais pessoas trabalhando nas comarcas do interior. Porque aqui é passagem, as pessoas não querem ficar. Uma vez eu ouvi de um juiz, ele disse para mim assim, doutora, juiz não quer ficar em Tocantinópolis, não. E eu fiquei, mas por que tão bom Tocantinópolis? Por que o juiz não quer ficar aqui? Ele disse, porque os advogados aqui são antipáticos demais, são tudo cri-cri, vocês implicam muito. E o meu pai era um desses. Toda vez que ia ter uma visita do Tribunal de Justiça aqui, que dava a oportunidade, que ele me falava assim, minha filha, você pode perder qualquer coisa na sua vida. Mas a única coisa que você não pode perder, principalmente você como mulher, é a oportunidade de fala. Perguntou, alguém quer ter a palavra? Você já seja a primeira a levantar a mão. E eu no começo era tão tímida, eu sentia vergonha e ele já me dava aquele cutucão. Levante a mão. E eu tinha que levantar e tinha que falar. Eu não podia perder a oportunidade de fala. Então, toda vez que o tribunal vem aqui, ele falava, juiz tem que morar aqui, tem que ter mais juiz. Olha pro bico do papagaio, o povo sofrido do bico do papagaio. E é verdade. Eu tenho processos aqui que estão esperando, ó. E é culpa dos juízes que estão na comarca? Não, mas é humanamente impossível. É culpa do tribunal? Sim, é culpa do tribunal. É culpa do tribunal. O tribunal não está olhando para o bico, não. E a outra pergunta seria o advogado exercer o seu papel social. Nós somos uma classe que, dentro do nosso código mesmo de ética e disciplina, nós temos uma função social muito grande. E se você for pegar a história do nosso país, todas as grandes revoluções que teve, todas as mudanças na história que teve, os estudantes de direitos foram às ruas, a advocacia foi às ruas. Nós fizemos história dentro do nosso país na mudança. E hoje eu vejo que nós, advogados, parece que estamos mais meio que guardados numa caixa. Nós não estamos fazendo mais o nosso papel social. Nós não estamos mais mostrando para a sociedade que, aqui não se faz justiça sem a advocacia. Nós somos o escudo da sociedade. E não o magistrado, não o Ministério Público, e sim a advocacia, a defensoria pública. Então, eu acredito que, para se mudar todo esse questionamento que nós temos levantado tanto hoje, e hoje mais ainda, hoje nós estamos vendo a Constituição ela ser queimada todos os dias. Não teve aquela época da Revolução que a mulher quis ser ouvida e ela foi lá em frente isso eu já vou partir para a história. Em frente às grandes... Que as mulheres antigamente, se não me engano, parece que foi nos Estados Unidos ou foi na França, agora me fugiu. Antigamente as mulheres, elas participavam de muitos desfiles, isso eu não poderia falar. Tinha que ser só bela, aí eu vou igual aquele que falou da mulher do Michel Temer, bela, recatada e do lar. Era mais ou menos aquilo. E tinha que ser branca, ter aquele perfil e só dar tchau. E as mulheres que viam a revolução, para serem ouvidas, o que elas fizeram? Contra aquele desfile, contra aquela exposição, contra ver uma mulher como objeto, elas fizeram o quê? Foram para as ruas, queimaram o sutiã. Para ser o quê? Para ser ouvida. E hoje nós já estamos tendo uma inversão de valores. Para nos calarmos, todos os dias, os nossos representantes têm queimado as constituições. Todos os dias, os nossos representantes têm rasgado os direitos. Todos os dias, nossos representantes têm feito a gente engolir história de, como dizia minha avó, goela abaixo, que nem com água, até com água, sai rasgando. Então, hoje, nós estamos vendo tantas lutas, tantas conquistas, que nós batalhamos tanto para conseguir ser rasgado, ser jogado fora. A história de pessoas que morreram para a gente conquistar o que tem hoje, ser colocada como em vão, sobre a ótica de apenas uma pessoa que quer, uma pessoa que decide, uma pessoa que manda, como se o nosso país fosse uma fazenda de porteira fechada. Então, infelizmente, hoje eu vejo assim, entendeu? A advocacia, ela deixou de exercer o seu papel social. E não tem aquela frase do Nelson Mandela que nos preocupa, não é o falar e sim o calar? Nós calamos todos os dias. Nós aceitamos. Nós cruzamos os braços. Às vezes a gente tem que ter muito mais medo de quem cruza o braço do que quem literalmente vai para a guerra. Porque o cruzar dos braços, o ficar em cima do muro, você está tomando um batido. Você não está fazendo nada. E nós, é diferente de você, como estudante, é opcional seu. É diferente do seu você cruzar seus braços agora, nesse momento que você está sendo estudante. É diferente da minha posição como advogada, como defensora da justiça, como defensora de direito, cruzar os braços. Eu não tenho direito a isso. E nós, como advogado, como instituição, temos feito isso. Nós não vemos, assim, o nosso presidente nacional comprando brigas por defesa de direito e não defesa em causa própria. É diferente.
A minha defesa, não. Agora, defender direito, defender a sociedade, se mostrar para a sociedade e falar: vocês não estão só porque vocês têm a advocacia do lado de vocês. A advocacia deixou de fazer isso. E ela deveria fazer porque é um dos nossos juramentos. A senhora fez um paralelo aí, em um determinado ponto da sua fala, sobre a advocacia e a área da saúde. E eu gostaria de retomar esse paralelo que a senhora fez. Eu já fiz um curso de bacharel em saúde e tínhamos uma disciplina que ela se chamava Processo de Apropriação da Realidade, né? Isto é, ela buscava aproximar os alunos, de uma forma mais humana, às práticas de saúde relacionadas aos pacientes. E aí, nessa mesma perspectiva, mas já partindo de um âmbito jurídico, como se é possível trabalhar essa perspectiva de humanização na advocacia? A advocacia exercendo o seu papel social. Nós, da Comissão da Mulher Advogada, nós fizemos uma campanha da pobreza menstrual. E aí, nós fomos fazer uma distribuição na população carente de Tocantinópolis. Conseguimos muitas doações e fomos fazer essas entregas. Eu não pude ir, porque eu estava lá em Araguatins, mas aí eu mandei minha filha, que tem 13 anos, para ela já começar a aprender desde pequeno, que é uma causa social e que é uma empatia. Porque por mais que ela não passe isso daqui, ela tem que aprender a olhar o outro, olhar lá fora com mais empatia. Que a advocacia, como instituição, exercendo o seu papel social, é que ela vai poder mudar esse contexto. É um trabalho que eu tenho que fazer e eu faço, como um ser humano, como mulher. Por exemplo, qual é a minha... Esses dias eu ouvi de uma pessoa, que eu expliquei para vocês que eu dou meus serviços, né, no Conselho da Comunidade, e hoje estou vice-presidente. Não sou. As pessoas falam assim, eu sou o presidente, eu sou isso. Não somos nada. Nós estamos naquele momento, naquele cargo. Então, hoje eu estou vice-presidente do Conselho da Comunidade. E como está no Conselho da Comunidade, eu faço a visita nas cadeias, né? Converso com a família, faço a visita nas cadeias. E um dia uma pessoa disse para mim assim, doutora, mas parece... E eu sempre brigo pela estudo dentro da cadeia, pela leitura, para renovar, né, a mente, porque fica muito tempo ociosos. E aí eu ouvi uma pessoa falar assim, a senhora tem muito tempo, porque ainda vem aqui, vem palpitar aqui, faz defesa de preso, desse jeitinho. Eu falei, não é que eu tenha tempo, esse é o mínimo que se exige de mim, ou eu mesmo exijo de mim, é o mínimo que eu posso fazer. Sabe por quê? Porque quando o encarcerado sair dali, ele vai ser o meu vizinho, ele vai ser o vizinho dos meus filhos, ele vai conviver comigo lá na padaria. E para não acontecer como aconteceu com o meu cliente, que saiu daqui, atravessou o rio para o Porto Franco e foi roubar para poder me pagar, eu posso fazer essa contribuição. Você está entendendo? Não é uma forma de me proteger, e sim uma forma de contribuir com a sociedade de Tocantinópolis. Exercer uma função que era do Estado. O Estado não tinha que ser só punitivo, porque se ele não dá a oportunidade, por que ele vai punir? Ele tem que dar a oportunidade e ele punir. Então, a minha forma de formiguinha mesmo, de contribuir como ser humano, é doar um pouco do meu tempo na advocacia pro bono para as mulheres, fazendo palestra nos bairros. Então, assim, esse bate-papo que eu faço com as mulheres, é uma forma de contribuir. E é o que eu vejo também que a nossa instituição tem que fazer, que é o papel social. Nós fomos às ruas, gente. Vamos estudar história. Vamos ver o quanto é lindo a história, o quanto a advocacia foi importante na história. Eu fui para a festa de 50 anos de formado do meu pai. Gente, eu achei a coisa mais interessante do mundo, é que eles veem lá contando a luta deles como estudante de direito. Eu fiquei com uma inveja, porque eu não tive aquela luta. Hoje eu estou lutando, hoje as minhas lutas são outras. Hoje eu estou travando outras batalhas, mas as deles eram mais institucional, às vezes as deles eram mais... Parecia que tinha mais fundo de verdade. Hoje em dia nós estamos preocupados com tanta coisinha que não... É como se o tico e o teco, como diz o povo, não está mais nem se batendo. E a história do direito, a história da advocacia, o quanto nós contribuímos para a construção do nosso povo, que é um povo tão guerreiro, né? Eu lembro de uma propaganda que tinha na Globo, que falava assim, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu acho que era na época da Copa, parece. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Nós somos isso. Só que às vezes a gente esquece. Esquece o poder que tem, que é o poder de voto. Esquece o poder de mudança. Às vezes, quando eu vou aconselhar um vereador, eu gosto muito de direito eleitoral. É uma das minhas paixões, professor Zanin. O processo político eleitoral é encantador, é apaixonante. A história dos partidos é algo assim que envolve mesmo, é apaixonante. E aí eu fui aconselhar uma vez um vereador, e ele chegou, porque eu sou o vereador, não, não é, eu sou o Estado. E está numa posição que não está exercendo nem o porquê o senhor foi eleito. O senhor foi escolhido para algo, o senhor está fazendo algo completamente diferente, o senhor está, o senhor não é. Tá certo, perdi o cliente, não me contratou. Mas eu falei o que eu queria falar, porque é verdade. Não está naquela posição. E aí a gente tem que cobrar. Eu pergunto para os seus alunos, e volto a pergunta para o Rodrigo. Quantas vezes, Rodrigo, você foi à Câmara de Vereadores?
vê uma sessão. Quem foi? Não temos o hábito. Não sabemos como funciona o processo até para cobrar. Então, a Faculdade de Direito tem essa missão de fazer pessoas mais questionadores ainda. Todo cidadão tem que encher a sua cabeça de pontos de interrogação. Mas os estudantes de direito eles têm que encher muito mais. Porque nós podemos mudar a história, porque nós já mudamos a história. Várias vezes. E quando eu fui lá no jubileu lá da faculdade do meu pai, eu fiquei muito encantada com a história. Em primeiro lugar, que me encantou muito, porque era uma turma de, se eu não me engano, parece que 42 alunos, só tinha 2 mulheres. Eu já fiquei apaixonada. Gente, essas mulheres são as mulheres mais encantadoras do mundo. Eu só queria ficar perto delas, sentada perto delas, ouvindo elas contar a história. Porque eu sou apaixonada por história, como eu disse. Então, assim, nós temos que nos posicionar, eu como advogada e como instituição, e vocês como estudante de direito. Não dá para passar por uma faculdade dessa sem se questionar e sem se perguntar. Quem é você? Como que você pode contribuir? O que você deve fazer? O que você espera daqui 5 anos quando você sair? Você está colocando na sua cabeça só cifras? Você não vai durar. Porque a advocacia não vem junto com cifras, ela vem com dores e com sangue. E muito. E com lágrimas. Porque se tem algo que eu sei fazer bom demais é chorar. Porque eu sou daquela gente, eu sou chorona. Mas eu choro e resolvo, engulo o choro e resolvo. Então, é a mesma pergunta que vocês têm que fazer para vocês. E mulheres, vamos escolher mulheres? Vamos votar em mulheres? Vamos colocar o nosso pensamento lá dentro? Hoje, nós só temos uma vereadora em Tocantinópolis, sendo que a população tocantinopolina tem mais mulheres do que homens. Nós só temos uma vereadora. A minha pergunta é baseada num relato. Isso aconteceu na família biológica da minha mãe, e essa pessoa, essa mulher, ela acabou cometendo um assassinato em legítima defesa, para proteger os filhos dela. Eu queria saber qual a sua visão sobre essas mulheres que, quando atingem um ponto tão alto da violência doméstica, elas tomam decisões drásticas. E também eu queria saber se, até hoje, ainda há uma discriminação contra as mulheres no âmbito do direito, né? Se há uma violência jurídica, tanto quanto as mulheres que trabalham nessa área, quanto as que buscam por defesa, por assistência. O que eu mais gosto de responder são esses tipos de questionamentos. Primeiro, vamos levar em consideração o seu caso concreto. Sim, a vítima de violência doméstica, até ela chegar nesse momento que ela chegou, que é um homicídio, ela vem de anos e anos e anos e anos e anos, e na maioria desses anos ela nem viu que ela era vítima. Já começa aí. Eu, como advogada da defesa dessas mulheres, eu tenho dificuldade, inclusive, de mostrar para as mulheres que elas são vítimas, porque a maioria delas nem se veem como vítima. Eu fiz uma rodada de conversa ali na Vila Padre César, onde uma moça, depois que terminou, ela me chamou e ela fez assim, ela me chamou bem no cantinho. Ela queria meu telefone. Aí, quando ela viu que ela estava pedindo, ela disse assim, não posso nem conversar com a senhora, porque se todo mundo vê que eu estou pedindo seu telefone, já vão contar para o meu marido, e o que vão pensar de mim? Então, daí, eu já vi que ela é uma vítima e ela está tentando sair daquele vítima. Então, é um tipo de defesa complicada de se fazer, não é fácil. A maioria das mulheres que eu aconselho, que eu falo nas palestras, elas não se veem como vítimas e elas são vítimas constantemente. É incrível o poder que o homem, ou que nós damos aos homens, de manipular e de pisotear a nossa cabeça, de mexer com o nosso psicológico, ao ponto de você achar que você não é vítima, que você merece aquilo que você está passando, é o que eu vejo todos os dias no meu escritório. Em relação ao seu caso concreto, ela é uma defesa em que, em primeiro lugar, quando ela for alegar a legítima defesa, o promotor já vai falar para ela que não é legítima defesa, porque ela poderia ter saído do âmbito ao invés de ter matado. Ela agiu ao extremo. Ela foi ao extremo. Então, para se conseguir fazer a defesa dessa mulher, Ana, vai ter que se ter um trabalho de formiguinha, e não é um trabalho fácil. O outro ponto é que, infelizmente, existe sim. Existe o preconceito no nosso meio jurídico, no nosso meio da advocacia. Infelizmente, existe sim. Quando eu fui ser candidata a presidente, que eu estive naquela função por 3 anos, que eu fui pedir voto, eu ouvi de um colega, eu não vou citar o nome porque todo mundo é muito conhecido aqui, mas eu ouvi, como diz aquele ditado, vou contar o milagre, não vou contar o santo. Eu ouvi um colega falar para mim assim, gosto muito de você, mas não vou votar em você porque eu acho que você não tem a cara da presidência. Cara da presidência. Beleza. Eu acho que não combina com você. Eu acho que você não está preparada para isso. Aí eu fiquei pensando, o que é uma cara de presidente? O meu pai veio, e eu falei para ele, o meu pai veio da 3ª gestão. 12 anos, estando presidente da UAB Subseção de Tocantinópolis. Anterior a ele, era o doutor Mendonça.
10 anos presidente da gestão de OAB de subseção do São João. Aí vem eu, única mulher, pedindo voto para a maioria, que era homem. Então, eu ouvi muito isso. Aí eu fui e perguntei para ele assim, engraçado, eu estou aqui sendo parte de uma comissão, eu auxilio meu pai em todos os eventos, eu sirvo até a mesa dos colegas, porque como meu pai era presidente, eu não dou conta de sentar e esperar ser servido. Eu acho que eu não fui criada assim. Eu sou mais de servir. Então, eu quero fazer os movimentos. Então, eu ia servir os colegas quando demorava garçom. Eu vi um colega pedindo uma cerveja, sendo que eu nem bebo. Eu vi um colega pedindo cerveja, eu ia lá e servia o colega. Aí eu fui e falei para ele, eu sirvo para servir, mas eu não sirvo para lhe representar? Interessante isso. Por que eu não sirvo para lhe representar? E aí eu vi a triste realidade da advocacia. O preconceito ainda existe. Mas, Ana, cabe a mim, cabe a você, todos os dias nos posicionar. Todos os dias nós temos, os homens, eles vão levantar, eles vão à luta, talvez uma luta muito parecida com a nossa, mas na luta deles, eles não vão estar calçados de salto. Eu sempre costumo falar isso. Eles não vão correr de salto. Eles vão matar um leão por dia, mas eles não vão matar o leão de salto. Entendeu a diferença? A nossa jornada é tripla, os nossos problemas são diferentes e o nosso posicionamento tem que ser diferente. E a gente não precisa, quando eu falo assim, gente, nós não queremos ser superiores aos homens, nós só queremos ter o respeito e o direito igual. Você está entendendo? E para mim, quando eu fui participar dessa campanha, para mim foi muito triste, porque eu vi o preconceito dentro da minha instituição, não só o fato por eu ser mulher, e sim o fato por eu ser negra. Eu ouvi várias vezes isso. Ouvi, inclusive, de uma colega, aquela neguinha não me representa. Isso dói. Me atinge? Mais ou menos, porque uma das coisas que eu tenho muito orgulho é da minha cor. Tenho muito orgulho da minha cor. Então, me atingiu menos do que o colega que disse que eu não tinha a cara da presidência por ser mulher. Aquele fato me atingiu mais um pouquinho do que a colega que falou essa neguinha não me representa. Porque eu sei qual é o meu local, meu lugar no espaço. Então, infelizmente, minha querida, venha para a guerra, venha para a luta, que eu estarei do seu lado e eu espero que esses profissionais, futuros colegas ali, também tenham a mente mais aberta para defender você quando você precisar de defesa. Porque eu acredito que talvez você nem precisa, você consegue se defender sozinho. Em relação à moça aí, do problema, bora conversar em particular, achei bem interessante o fato aí jurídico. Eu gostaria de que ela falasse um pouco sobre o que não fez ela desistir, porque é muito mais fácil desistir, principalmente diante de tantas dificuldades, sendo a primeira mulher a chegar no tribunal do júri aqui na nossa região, como única mulher por muito tempo em algumas situações, como a única mulher presidente da subseção da UAB. Então, em muitos casos, praticamente 90% da carreira da doutora Daiane, ela teve que ser pioneira em alguma coisa, teve que tomar a frente, teve que... e não desistir, porque a gente sempre ouve também palavras negativas. Ah, você vai ser a primeira? Como assim? Ah, mas se não tem nenhuma, por que você vai ser? A gente tem muito isso. Então, eu gostaria que ela falasse mais nesse sentido da atuação e de um pouco mais pessoal. Por que ela não desistiu? O que inspira ela a continuar nesse árduo caminho, apesar de tantos esses obstáculos que ela nos relatou? Eu costumo falar que eu sou uma mulher indesistível, mas não é por isso que essa palavra nem existe. Mas é questão de sonho mesmo. Desde pequena, as pessoas brincavam de várias coisas. E eu brincava de júri, né? Eu gostava de brincar de júri, eu gostava de brincar de advocacia. Por isso que eu sempre gosto de falar assim, que eu não consigo me ver em outra forma sem ser advogada. E eu vou responder essa pergunta sua com um poema uma das minhas escritoras favorita, que é Cora Coralina, que ela fala assim, ó: nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida. E delas me sirvo, aprendi a viver e estou aprendendo a viver todos os dias. Todos os dias, Vitor, quando eu vou me deitar, eu penso em desistir. Quando eu acordo de manhã, eu lembro que eu fiz um juramento para mim, como mulher, como ser humano, e eu fiz um juramento para o meu pai. E esse juramento que eu fiz para nós dois me faz levantar todos os dias. E quando chega ao meio-dia, Vitor, não tem um dia na minha vida profissional que eu não pense em desistir. Que eu não pense em pendurar a chuteira, que eu não pense em rasgar meu diploma, que eu não me revolte com a injustiça. Mas, olha só, a advocacia não é profissão para os covardes. Eu preciso dar exemplo a uma filha que eu tenho de 13 anos, a um menino que eu tenho de 8, que eles fazem questão de falar na escola, a Lei Maria da Penha. Meu filho fala, não faça isso não, porque tem a Lei Maria da Penha. Ele nem sabe o que ele está falando direito, mas ele defende a Lei Maria da Penha. Então, é uma promessa que eu fiz a mim mesmo. Eu não me permito a desistir. Tem tanta injustiça no mundo, Vitor. Tanta injustiça dentro de Tocantinópolis, tanta coisinha que eu posso contribuir. Olha, eu vou te dar um exemplo. Esses dias eu fiz uma separação e
Todo o dinheiro que eu recebi nos meus 18 anos da advocacia não me deixou tão feliz e tão orgulhosa com uma única fala. A moça está separada já tem 12 meses, um ano. Ela mudou daqui, foi para outro lugar, lá ela montou um comércio, e aí ela me ligou um dia e falou assim, doutora, a senhora pode me atender? Mandou mensagem, falou, doutora, a senhora pode me atender por vídeo? Aí eu falei assim, posso. Aí ela fez um vídeo, doutora, eu queria só lhe mostrar o que eu consegui com você. Ela saiu do casamento dela destruída. Ela saiu com a mão na frente, uma outra atrás. E ela disse assim, olha, doutora, o que eu consegui com a sua ajuda? Eu consegui esse comérciozinho aqui, eu segui seu exemplo. Olha, doutora, eu vendo as minhas lingeries, eu segui seu exemplo. Eu coloquei um espelho na entrada para as mulheres se verem o quanto elas são bonitas e o quanto elas são valiosas. Porque no meu escritório tem espelho em tudo quanto é lugar. Mas não é para ficar me olhando, mas é para aquela mulher que chega aqui machucada, maltratada, ela vê quem ela é, porque tem hora que ela esquece de ver quem ela é. Entendeu? Então, assim, ela, olha, eu consegui isso aqui graças a você. Aí ela disse assim, doutora, eu devo a minha vida primeiro a Deus e segundo a você. Todos os dias eu peço pela senhora. Todos os dias eu cito a senhora como exemplo. Porque eu nem sei o que seria de mim sem a senhora. Então, eu vejo, Vitor, que essas histórias, esses relatos, são o que me fazem ir no outro dia, pela manhã, continuar a minha luta, porque ainda tem algo mais para eu fazer. Vontade de desistir? Eu tenho. Eu tinha vontade de desistir quando eu estava na faculdade. Os preconceitos que eu sofria dentro da faculdade. Eu saí daqui para fazer uma faculdade no interior de São Paulo. Entendeu? Então, eu era a tocantinense lá. Então, assim, se você pensa em desistir, é melhor nem começar. Mas se você começar, você tem que ir até o final. Um determinado ponto da resposta da Ana, a Sana falou sobre andar de salto, né? E aí me fez pensar, dentro dessa área da advocacia, desse ordenamento jurídico, se é difícil para a senhora, enquanto mulher, como a senhora já pontuou em vários problemas corriqueiros, andar de salto, como seria esse processo de andar de salto dentro da advocacia, sendo homem, né? E aí se dá esse processo de adaptação do machismo para a LGBTfobia dentro do mundo da advocacia. Quando eu falo assim, o andar de salto, eu quero dizer o empoderamento, o seu posicionamento, é você se mostrar quem você é. Não é o salto em espécie do sapato de salto, apesar que eu sou fã de sapato de salto, mas não é a espécie do sapato de salto, e sim a valorização, é você se reconhecer como parte importante de todo aquele processo e ter que se impor todos os dias. Assim é para a mulher. Para os homens já não é tanto, porque a advocacia e o direito é uma profissão que lá no início dela, ela foi feita para os homens. Ela não foi feita para as mulheres. Na faculdade de direito, a primeira mulher para se entrar na faculdade de direito, ela teve uma luta muito constante para ela conseguir entrar. E para se manter muito maior. A turma do meu pai, na época era 50 anos, e agora, 70 anos atrás, só tinha 2 mulheres. Então, quando eu digo se correr de salto, se andar de salto, eu quero dizer se empoderar como ser humano único. Eu tenho as minhas lutas constantes como mulher, como advogada, como mãe, como filha, constantemente, como uma pessoa, como uma mulher negra, né? Como uma mulher que, como dizia meu pai, você não nasceu em berço de ouro, você fez o seu berço de ouro. Meu pai sempre falava isso, minha filha, você não nasceu, você fez. Então, quando eu digo andar de salto, é esse tipo de empoderamento, esse tipo de acreditar, entendeu? Que você tem a capacidade de se impor sem ter que brigar. Ou até brigando, mas sempre na defesa do que você acredita, do que você quer para você. Na nossa vida, a gente sempre tem que se questionar. Como eu me vejo daqui tantos anos? Primeiro você faz uma reflexão menor. Como eu me vejo daqui 1 ano? Depois você aumenta. Como eu me vejo daqui 2 anos? Depois você aumenta. Como eu me vejo daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos? E você tem que ter a resposta. Se você tiver a resposta para todos os seus questionamentos, como você se vê daqui tantos anos, é porque você está no caminho certo. Eu sei como eu me vejo daqui 5 anos. Entendeu? Então, você tem que fazer essa reflexão. Entendeu? E o salto é um empoderamento. E não é um empoderamento só o feminino, não. É um empoderamento de ser humano. Do que você acredita e do que você quer para você. Esse é o andar de salto. E tem mais uma coisa, colegas. Futuros colegas. A advocacia, ela é uma profissão que nós ganhamos o título de doutor. Eu não tenho doutorado. O fato de eu ser doutor foi algo que foi presenteado aos advogados há séculos e séculos atrás. Vocês sabem disso. Então, por isso que os advogados são chamados de doutores. E a sociedade, quando ele procura o advogado, ele quer ver, não é que ele quer ver algo bonito, não. Ele quer ver algo que ele simboliza como doutor. Entendeu? Tem um olhar diferente. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Assim que eu cheguei aqui, meu pai faz uma advocacia, fazia muita advocacia pro bono. Então, tem muito serviço nesse escritório aqui, que é no 0800. Beleza. E tem muito serviço que é daquele senhorzinho lá, que não queria nem me aceitar. E aí, quando eu cheguei aqui um dia, eu sou das umas assim, que se eu não... Tem que arrumar aquela lâmpada ali. Se eu não conseguir uma pessoa para me arrumar, em tal hora, eu vou lá arrumar.
Esses dias eu me estressei lá em Araguatinga demais da conta porque eu não consegui montar uma cama. Gente, eu chorei de raiva porque eu não consegui montar a cama. E aí minha mãe disse, minha filha, tem coisa que não é pra você fazer, vai atrás da pessoa que vai montar essa cama, é só eu. Eu que vou montar essa cama. Então, eu sou desse jeito. E aí ele chegou aqui, eu estava limpando esse Dório. E aí ele virou para mim e falou assim, queria falar com o doutor Renato. Aí eu falei, não, ele não está. Pois eu queria falar com a filha dele, a doutora. Aí eu peguei e falei assim, sou eu. Ele me olhou de cima a baixo. Entendeu? A advocacia é uma profissão também da aparência. Então, às vezes, até você provar a sua competência, você vai ser escolhido pela sua aparência. Infelizmente. A gente te agradece e passa para que você faça suas últimas palavras e com isso a gente encerra. Quero agradecer mais uma vez o convite, professor. Foi uma honra para mim participar. Me sinto... Não sei se eu consegui contribuir com os alunos como eu queria, mas o conselho que eu posso dar para eles é que não desistam. A advocacia precisa de pessoas corajosas, pessoas que sabem lutar, pessoas humanas. E eu me coloco à disposição para mostrar o lado de cá. Meu pai brincava assim, olha, se um estagiário que pretende terminar a faculdade de Direito, fazer um concurso para delegado, ele não pode ir para esse escritório. Porque ele aqui com você ama tanto essa confusão aqui, que ele chamava o escritório de confusão, você ama tanto essa confusão aqui, que você consegue até desvirtuar as pessoas dos próprios sonhos. Porque eu amo a advocacia. Eu sou apaixonada pela minha profissão. Ela tem várias coisas ruins? Tem. Mas tem muita coisa boa que eu posso usar com esse poder que eu tenho nas mãos, que é essa carteirinha aqui. E jamais esquecer do meu juramento. Então, me coloco à disposição para vocês. Não é uma profissão fácil, não é uma faculdade fácil, mas não desistam, porque a nossa sociedade precisa de advogados competentes, humanos, éticos e que saibam lutar pela causa, como eu faço todos os dias e espero que vocês também façam. Então, muito obrigada, professor, pelo convite e estou à disposição quantas vezes o senhor precisar.